Então, galera, agora eu vou falar sobre exercícios a respeito de pêndulo simples e de cinemática do movimento harmônico simples. Basicamente, sobre a equação da elongação. Vamos lá, exercício número 1. Observe a figura e resolva as questões a seguir. Letra A. Qual o período de um pêndulo simples cujo comprimento é 1,8 metros e que realiza pequenas oscilações em um local com um módulo da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Despreze os efeitos de resistência do ar e considere π igual a 3. Letra B. Qual a frequência de oscilação desse pêndulo? Galera, olha só, muito cuidado. Isso aqui é um pêndulo simples. Nós podemos aproximar a trajetória dele por uma reta, mas é essencial calcular corretamente o período, porque aqui existe, em questões de prova, um efeito cascata muito comum. Se você errar o período, vai errar a frequência, vai errar o intervalo de tempo, vai errar o número de oscilações por segundo, vai errar tudo. Então, muito cuidado. Na hora de resolver essa questão, é essencial lembrar que o período do pêndulo é o tempo. Para sair dessa posição, ir até uma posição simétrica a ela do outro lado e retornar até aqui. Então, em um período, o móvel passa pela origem, pela posição de equilíbrio duas vezes e o período é calculado da seguinte maneira: 2π raiz quadrada de L sobre G. É fórmula, tem uma demonstração relativamente simples, no nosso livro tem, mas eu quero que você substitua corretamente os valores. O π, o exercício deu como 3. Se fosse uma questão discursiva e ele não desse o π, você deixaria indicado. Π é π mesmo, tá? Mas como ele deu 3, você substitui por 3. Raiz quadrada de 1,8 sobre 10, isso aqui não dá um número exato, mas eu aproximei pela resposta do livro, que dá 2,5 segundos, tá? Então, ó, 2π raiz quadrada de L sobre G, lembrando a você que o período do pêndulo simples não depende da massa, depende do comprimento L até o centro de gravidade. A figura aqui até foi bem feita, ó, foi até o centro, bacaninha. Não é só o comprimento do fio ou da haste e depende da gravidade. Agora, a letra B pediu a frequência. Por que eu falei que é perigoso? Ó, se você errar o período, vai errar a frequência, vai errar tudo. Então, fazendo a conta certinho, a frequência é o inverso do período, né? 1 sobre t. 1 sobre 2,5, 0,4 Hz. Resposta do exercício. Número 2. O pêndulo a seguir é constituído de um fio ideal e a massa suspensa m oscila periodicamente, gastando um tempo mínimo de 2 segundos para ir da extremidade C até a extremidade D. Supondo G igual a 10, então o comprimento do fio em metros é aproximadamente... Pessoal, olha só, 2 segundos para ir de C até D. Isso não é o período. Isso é a metade do período, né? Porque o período é o seguinte: para ir de C até D e voltar de D até C. 2 segundos de ida, mais 2 de volta. O período aqui são 4 segundos. Aí você me pergunta, por que eu preciso saber o período se o exercício pediu o comprimento do fio? Galera, o período inclui o comprimento do fio. É 2π raiz quadrada de L sobre G. Olha lá, ó. O período são 4 segundos. 2 para ir, 2 para voltar. Mas o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. Então você tem 4 segundos igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Simplifica 2 com 2, sobra 1 igual a... Desculpa, simplifica aqui por 2, né? Sobra 2 igual a π raiz quadrada de L sobre G. Então cortei aqui, né? 4 dividido por 2, 2. 2 igual a π raiz quadrada de L sobre G. Aqui eu faço aquele velho macete da matemática, elevo os dois membros ao quadrado. Dá 4 igual a π ao quadrado L sobre 10. Lembrando a você que eu quero L, que é o comprimento. Resolvendo isso e adotando π igual a aproximadamente 3, você chega a uma resposta aproximada, 4 metros. Resposta do exercício. Lembre-se, apesar dessa questão aqui, ó, nela não vir escrito o valor de π, em algum lugar da prova, vem. Então, você não precisa preocupar com isso, né? O π aqui em algum lugar vem escrito, mas lembre-se que π ao quadrado é aproximadamente 9, então isso aqui dá 9, alguma coisa dividido por 10, dá aproximadamente 1.
da L igual a 4. Então, quem resolveu essa questão aqui assumiu um π que, de maneira que ele elevado ao quadrado dá quase 10, corta, dá L igual a 4. Mas não precisa preocupar, isso é fornecido na prova. E se for uma questão discursiva que não forneceu o valor de π, você deixa indicado que está tudo certo. Número 3. Um corpo C de massa 1 vezes 10 elevado a menos 1 kg está preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e que obedece à lei de Hooke. Num determinado instante, o conjunto se encontra em repouso, conforme ilustra a figura 1, está aqui o desenho. Quando então é abandonado e sem atrito, o corpo passa a oscilar periodicamente em torno do ponto O. No mesmo intervalo de tempo em que esse corpo vai de A até B, o pêndulo simples, ilustrado na figura 2, realiza uma oscilação completa. Sendo G igual a 10, a constante elástica da mola é... Pessoal, olha que interessante. No tempo que esse objeto, o sistema massa-mola, vai de A até B, metade do período desse sistema massa-mola, esse pêndulo já dá uma oscilação completa, ou seja, ele realiza um período completo de tempo. Então, olha só, enquanto esse objeto sai de A até B, meio período da mola, ocorre um período do pêndulo. Olha que legal, ó. Meio período do bloco é igual a um período do pêndulo. De A até B, metade do período do bloco, o pêndulo vai e volta, um período completo. 1 sobre 2, que multiplica 2π raiz quadrada de m sobre k é o período do sistema massa-mola, igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Corta 2π com 2π e passa esse 2 multiplicando. Você vai ter o seguinte, olha só, raiz quadrada de m sobre k igual a 2 que multiplica L sobre G. Eleva tudo ao quadrado para assumir com radical, você vai ter m sobre k igual a 4 que multiplica L sobre G. Lembrando a você o seguinte, o exercício pediu a constante elástica da mola, ele pediu K. Colocando isso tudo aqui em função de K, você vai ter, olha só, K igual a mg dividido por 4L. Substituindo os dados, nós temos K igual a 0,5 Newton por metro. Atenção aqui, L igual a 50 centímetros, mas na verdade 0,5 metros no Sistema Internacional de Unidades. Tudo aqui está no SI, tá? Tudo. Então 50 centímetros tem que ser convertido para metro. Resposta do exercício letra B. Número 4. A figura a seguir representa 6 pêndulos simples que estão oscilando no mesmo local. O pêndulo P executa uma oscilação completa em 2 segundos. Qual dos outros pêndulos executa uma oscilação completa em 1 segundo? Pessoal, olha que interessante. O pêndulo P tem um período de 2 segundos. Algum outro pêndulo tem um período de 1 segundo só. 1 segundo é um valor com certeza menor do que 2. Então, como o período do pêndulo depende do seu comprimento, o pêndulo que tem um período menor tem um comprimento menor também. O nosso pêndulo P é esse aqui, de 100 centímetros. A nossa resposta é uma dessas aqui, ó. Ou é o pêndulo 3, ou 4, ou 5, né? São os 3 pêndulos menores do que o pêndulo P, de comprimento menor que o pêndulo P. A ideia para resolver é a seguinte. O pêndulo P, período 2 segundos, é o dobro do período do pêndulo desconhecido, que é 1 segundo. Então, olha só, o período do pêndulo P é 2 vezes o período do pêndulo desconhecido, que eu chamei de T. Então, olha só, 2π raiz quadrada de Lp sobre G, equação do pêndulo simples, né? Igual a 2, esse 2 aqui é do enunciado, que multiplica 2π raiz quadrada de L sobre G. Corta 2π com 2π, você tem raiz quadrada de Lp sobre G, igual a 2 que multiplica raiz quadrada de L sobre G. Elevando tudo ao quadrado, temos essa equação aqui. Some os radicais, mas cuidado, 2 ao quadrado é 4, não pode esquecer, né? Temos isso, corta G com G, nós temos comprimento do pêndulo P, 100 centímetros, que multiplica 4L. L é o comprimento do pêndulo desconhecido. Encontrando esse comprimento, eu posso encontrar qual é o pêndulo. Resolvendo isso, eu acho L igual a 25 centímetros, olha só.
Pêndulo número 5. Resposta letra E. Número 5. Um oscilador massa-mola realiza um movimento harmônico simples com frequência 0,40 Hz e amplitude de 0,40 metros. No instante t igual a 0, o bloco encontra-se na posição x igual a menos 0,40 metros. Ou seja, ele encontra-se sobre a amplitude, ponto de máximo afastamento da origem, mas na amplitude negativa. Então esse bloco inicia seu movimento sobre a parte negativa da trajetória na amplitude menos 0,40 metros. Determine, letra A, a pulsação, que é o ômega, que é a frequência angular, e a fase inicial do movimento. Pessoal, para isso, olha só, calcular a pulsação fica fácil, porque a gente já tem a frequência do movimento. E vamos lembrar o seguinte, lá do primeiro ano, velocidade angular, que aqui nós chamamos de pulsação ou frequência angular, é 2πf. Então, ômega igual a 2πf. 2π, ele não deu π, não precisa substituir. E f 0,40 Hz, como você pode ver aqui nos dados, olha só. Então, você tem 0,80 π Hz. Olha que interessante, em exercícios de pêndulo, é comum o π ser fornecido e a gente ter que substituir. Em exercícios de cinemática do MHS, que trata dessas equações aqui, não é comum dar o π. π será usado como π mesmo. E acabou. A resposta é 0,80 π Hz. Agora, qual é a fase inicial? A fase inicial tem muito a ver com a posição inicial do móvel sobre o eixo X, projetado, né? Então, na verdade, fazendo uma analogia com uma circunferência, lembra que eu expliquei na teoria? O exercício fala o seguinte, o móvel inicialmente encontrava-se na posição menos A, menos 0,40 metros, e se deslocava no sentido positivo da trajetória. Olha só, como é que eu sei que ele estava no sentido positivo? Olha, pessoal, temos aqui uma velocidade angular positiva que já indica isso para nós. Ele girava no sentido positivo da trajetória. Então, amigos, olha só. Você tem aqui, ó, inicialmente o objeto na posição menos A, o ângulo de fase inicial φ0, né, ou a fase inicial, né, φ0, será π radianos. Beleza? Então, ó, a resposta da letra A é essa parte aqui. Pulsação ou frequência angular 0,80 π Hz, fase inicial π radianos. A unidade do Sistema Internacional de Unidades para ângulo é radiano, tá? Função horária da posição. Para escrever isso, tem que lembrar o seguinte, a função horária da posição x é igual a A que multiplica cosseno, abre parênteses, de ômega t mais φ0. Então vamos substituir. A é a amplitude, dada do exercício 0,40. Cosseno, ômega, pulsação ou frequência angular, calculei na letra A, 0,80 π vezes t, isso é uma função horária, né? Então uma função em função do tempo, mais a fase inicial, que é π. Então a resposta final desse exercício é 0,40 que multiplica cosseno de 0,80 π vezes t mais π. Não dá para cortar nada, não dá para simplificar nada. Essa é a resposta final. Quando você tem que escrever uma função horária, atenção, vai existir tempo na resposta. Ele não pode desaparecer, ele não pode sumir. Não é para calcular o tempo, é para equacionar, para fazer uma função. Então você monta uma fórmula, tá? Quando você tem exercícios desse tipo, você tem que montar uma fórmula. E já te dou uma dica. A pior parte aí para você será, ó, a fase inicial. Para poder saber direitinho a fase inicial, você deve olhar a circunferência e a projeção dela no eixo X. Então o objeto percorre uma circunferência. A sua projeção no eixo X percorre aqui um MHS. Número 6. O bloco de um oscilador massa-mola obedece à função horária x em função do tempo. Isso aqui é uma outra maneira de escrever a fórmula, tá? Tá boa também, pode ser usada sem problema. Igual a 0,40 cosseno de 0,45 π vezes t mais nada. Não tem nada aqui além do π vezes t. No Sistema Internacional de Unidades.
através dessa função determine. Minha gente, você olha isso, parece outra língua, né? Olha só, mas eu vou traduzir para vocês item por item. Não é outra língua e não é difícil. Frequência angular é o ômega, é a pulsação, está aqui dentro. Fase inicial não aparece, é zero. Nós vamos achar daqui a pouco isso na resposta. Amplitude do MHS, está aqui, ó, na formulinha. Olha que bacana, ó. Frequência angular, x igual a cosseno de ômega t mais φ0. Então, é 0,40 cosseno de ômega t mais φ0. Nem tem φ0 aqui. Então, ó, ômega, frequência angular ou pulsação, é o termo que vem antes do tempo. 0,45 π radianos por segundo. Fase inicial. No caso aqui é zero, né? Porque não tem nada escrito depois do t. Então, zero. Amplitude, o primeiro termo da equação, 0,40. Posição do bloco em t igual a zero. Aqui é o que todo mundo lá no primeiro ano adorava. Basta substituir 2 segundos no lugar do t. Então você vai lá no t, olha que bonitinho, substitui 2 e acha isso, ó, 0,40 vezes cosseno de 0,45 π vezes 2. Resolvendo isso com uma calculadora científica ou com uma tabela de cossenos, você acha que o cosseno desse ângulo aqui, cosseno de 0,9 π, é menos 0,95. Então, em t igual a 2 segundos, o nosso móvel está na posição menos 0,38 metros, tá? Ok? Essa é a resposta da letra B. Número 7. Uma partícula realiza um movimento harmônico simples, segundo a equação x igual a 0,2 vezes cosseno de π vezes t sobre 2, mais π sobre 2 no SI, Sistema Internacional de Unidades. A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que essa partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é... Pessoal, elongação máxima é o ponto onde o corpo está na amplitude, na maior distância até a origem. Então, no fundo, esse exercício aqui ele pede apenas o seguinte: qual é o tempo para uma partícula sair do ponto A e chegar até o ponto O? Ou seja, uma fração do período. Se eu souber o período, eu consigo calcular isso aí. Vou explicar como. Presta atenção. Primeiro vamos entender como calcular o período, tá? A partir da equação 0,2 cosseno de π vezes t sobre 2 mais π sobre 2, eu posso extrair o que me interessa. Aqui no caso, me interessa muito a pulsação ou frequência angular, porque ela tem uma relação com o período. Então, olha só, a pulsação ou frequência angular é o fator que vem antes do t. Mas o fator que vem antes do t, cuidado, é o π sobre 2, olha só. Da matemática você sabe que esse 2 pode ser jogado aqui para frente, né? π sobre 2 vezes t é a mesma coisa que π vezes t sobre 2. Então, ômega, a pulsação ou frequência angular, é π sobre 2 radianos por segundo. A partir daí eu posso achar o período, porque lá do primeiro ano você lembra, ômega é igual a 2π sobre t. Com isso, eu tenho a seguinte ideia, extraindo daqui π sobre 2 igual a 2π sobre t, ou seja, resolvendo essa equação, eu encontro que o período desse movimento é igual a 4 segundos. Agora entenda bem, não foi isso que o exercício pediu, porque período é o tempo para esse móvel sair de A, passar pela origem e ir até menos A, e de menos A voltar até A. 4 segundos para ir e voltar. 2 segundos para ir, mais 2 para voltar. Então você tem 2 segundos de A até menos A. Você tem 1 segundo de A até O. 1 segundo, 1/4 do período. Então você tem 1 segundo, mais 1 segundo, 1 segundo, outro segundo. Na resposta desse exercício, na verdade, é só 1 segundo, porque ele pediu qual é o tempo para sair de A e passar na origem, no ponto de deformação mínima da mola, deformação igual a zero. Posição de equilíbrio. Resposta letra B, 1 segundo. Número 8. O gráfico abaixo mostra a posição em função do tempo de uma partícula em MHS, no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos. A equação da posição em função do tempo
para este movimento harmônico é dada por x igual a cosseno de ômega t mais φ0. Poxa, eles deram a fórmula, isso é muito bom, pessoal. Nós ficamos muito felizes quando isso acontece, tá? A partir do gráfico, encontre as constantes A de amplitude, ômega de pulsação ou frequência angular e φ0 ângulo de fase inicial ou apenas fase inicial, tá? Constante de fase. Pessoal, pelo gráfico, a máxima posição de afastamento em relação à origem é o zero, tá? É 2. 2 metros é a amplitude deste exercício. Então, lembrando a você o seguinte, a amplitude é determinada pelo eixo vertical, olha só, eixo X. Só um comentário, tá? Você está acostumado da matemática sempre eixo X horizontal, né? Mas o eixo X vertical aqui significa o seguinte, eixo das posições. Faz o mesmo papel do eixo S que você viu na cinemática do primeiro ano, tá? Na verdade, poderia ser qualquer letra. Alguém convencionou antigamente que a posição é dada por x e por isso esse x aparece no eixo vertical, só isso. A amplitude é 2 metros, o máximo afastamento em relação à origem. Cuidado, esse móvel ele não fica descendo e subindo o morrinho, não é nada disso não. Esse móvel se desloca entre o 2 e o menos 2, com posições que variam de acordo com esse gráfico aqui. Ok? Então, amplitude 2. Pulsação ou frequência angular. Ela tem a ver com período, né? Se ele deu que o período é 4 segundos, e o gráfico fornece isso, olha só. Por que 4 segundos? Olha, porque, por exemplo, observe bem. Inicialmente, o móvel estava na posição x igual a 0, ele se desloca até menos 2, volta até 0, se desloca até 2, depois volta até 0. Ou seja, em 4 segundos, ele percorre um ciclo completo e esse intervalo de tempo chama-se período. Ó. Tempo completão aqui para uma oscilação completa do móvel em torno da posição de equilíbrio. O período é igual a 4. Eu posso calcular a frequência angular ou pulsação de acordo com aquela equação. Ó. Ômega é igual a 2π sobre t, que eu expliquei no exercício anterior, né? Então, ômega é igual a 2π sobre 4, simplificando, dá π sobre 2 radianos por segundo. Então, eu já sei que a amplitude é 2, que a pulsação ou frequência angular é π sobre 2, mas resta saber qual é, olha que interessante, qual é a fase inicial. Você vai ter que olhar o gráfico aqui. Inicialmente, o móvel estava na posição x igual a 0. Pegando lá da teoria, x igual a 0 coincide com a fase inicial de π sobre 2, que é o que eu marquei aqui, ou 3π sobre 2. Por quê? Porque olha só, se esse objeto estivesse aqui embaixo, interessante, né? Se ele estivesse aqui, ele também estaria na posição de x igual a 0. A fase poderia ser 3π sobre 2, a fase inicial. Mas por que então que a fase inicial é π sobre 2 e não 3π sobre 2? Olha o gráfico, ó. Ele estava no 0 e se desloca para o menos 2. Ou seja, esse gráfico mostra que inicialmente a velocidade desse móvel era negativa. Esse móvel estava se deslocando no sentido negativo da trajetória. Posicione então esse móvel aqui. Adote o sentido trigonométrico, olha só. Trigonométrico. Esse móvel parte desse ponto, percorre a circunferência até chegar aqui. Ao mesmo tempo, a sua sombra, a sua projeção, sai desse ponto e vai até menos 2. Ou seja, o que corresponde à realidade é, esse móvel estava situado na fase inicial π sobre 2 e se deslocou para a amplitude negativa. Ó, velocidade negativa. Se esse primeiro trecho do gráfico aqui fosse positivo, eu teria que dizer então que ele estava em 3π sobre 2 e se deslocou no sentido positivo da trajetória. Mas não é o caso. Aqui ele estava inicialmente na fase de π sobre 2 e se deslocou
no sentido positivo aqui, porém projetado no eixo horizontal, essa velocidade aparece e o deslocamento dele aparece na região negativa do eixo horizontal. Olha só. Interessante, né? Aqui é o sentido positivo de percorrer uma trajetória circular, tá? Sentido anti-horário, e com isso, olha que legal, o espaço projetado no eixo x inicialmente assume valores negativos. Se você tiver uma dúvida, é o seguinte, basta imprimir essa folha e marcar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Desenhe a projeção desse ponto para baixo e você vai entender que quando esse móvel sai desse ponto e se desloca para esse, todas as suas posições projetadas são posições negativas. Então a fase inicial é π sobre 2, resposta do exercício. Professor, um dia poderia ser 3π sobre 2? Poderia, se, por exemplo, esse gráfico fosse para cima, tivesse desenhado ao contrário. Tá? Isso não é problema. Você tem que interpretar o gráfico. Esse gráfico aqui mostra, então, que a posição projetada desse móvel no eixo x inicialmente era 0. E algum tempo depois, 1/4 de período depois, é menos 2. Então, esse móvel se deslocou do 0 para o menos 2. Então, ele saiu da fase inicial de π sobre 2 e chegou a um ângulo de fase final aqui, ou um espaço angular final, π. Então, a resposta do exercício, ó, π sobre 2 radianos. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.